Conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesta tarde de quarta-feira, saudamos a todos que nos acompanham agora pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube, o Mãe Piedade, e também no Instagram, também Mãe Piedade. Vejam que grande presente de amor recebemos nesta tarde, tendo a oportunidade de lançar os nossos olhos, deixar nosso coração ser impregnado da riqueza do que Mateus narra para cada um de nós no seu Evangelho, no capítulo 10, versículos 1 a 7. Um texto que escutamos durante tantas vezes. Eu tenho certeza que muitos escutaram várias vezes. Eu já o escutei, já o li e já o meditei tantas vezes. Mas como é próprio da graça de nosso Deus, Ele consegue tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele consegue sempre nos surpreender. E como fui surpreendido à medida com que meditava o Evangelho de Mateus para esta celebração. A fim de não dar lições, mas para compartilhar uma experiência. Aquele horizonte simples que é dito, Jesus chama os seus discípulos, chama os 12. Porém, deu-me um estalo quando novamente li. Ele chamou os 12 e deu a eles poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Todos apenas homens, como eu e vocês. Todos, com suas limitações, que não são poucas, afinal de contas nós nos conhecemos bem. Todos com muitos sonhos. E alguns até, se não tivermos a atenção, eles podem nos consumir e impedir que nós sigamos o caminho que é apresentado por nosso Deus como um caminho de felicidade. Coisa que é o que é dito por Oséias na primeira leitura, tirada também do capítulo 10, versículos 1 a 3, 7 a 8 e versículo 12. Porque quando nos achamos numa situação de conforto, podemos simplesmente achar que podemos fazer o que nos der na telha. Quase que como uma síndrome dos pseudo-abençoados. Porque se nós estamos bem, então é sinal de que Deus está nos guardando, então nós podemos quase que, é o pensamento que eu acredito que corremos o risco de cultivar, já que Ele está conosco, está tudo bem, vamos aproveitar.
mas isso pode ser a nossa destruição. Chamou a todos. Primeiro para estar junto de si, mas ele deu a eles condições de, como ele, expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, na narrativa de Mateus, inclusive o próprio Mateus, que há poucos dias nós escutamos dizer, ele era cobrador de impostos, as pessoas olhavam para ele de uma maneira completamente aversa, não gostavam dele, tinham preconceito para com ele, mas deu a eles, inclusive a Mateus e a Judas, o Iscariotes, aquele que foi também o traidor, condições de aonde passarem, com quem chegarem, transformarem suas histórias. E com uma recomendação, vocês não vão para lugares distantes, muito pelo contrário, vocês vão para aqueles que estão mais próximos. Vocês não vão se preocupar a ir aos pagãos, nem mesmo às cidades dos samaritanos. Primeiro vocês vão ao povo escolhido de Israel. Primeiro vocês vão àqueles que precisam escutar. Aquele que nós esperávamos já está conosco. Porém, aí vem o que mais me surpreendeu. Nessa lista, ainda que se fale de 2 a 2, de todos os apóstolos, nestes nomes também está o meu e o seu. Entretanto, nós agora não precisamos mais nos preocupar em ir às casas, às ovelhas perdidas de Israel. Mas nós temos aqueles que todo dia, toda hora, todo minuto, toda noite, se encontram conosco. Afinal de contas, é muito bom nós sermos reconhecidos pela nossa fidelidade a Deus por aqueles que não nos conhecem na intimidade. Porém, toda e qualquer reverência, piedade e fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo, ela passa pelo crivo de sermos capazes de nos mostrar sinal de sua presença para aqueles que estão próximos de nós. Uma sentença tão antiga e uma fala tão antiga que todos nós já escutamos tantas vezes, porém, é na intimidade de cada um de nós que revelamos realmente quem somos. É na intimidade do casal que ela aparece descabelada na frente dele. Não é, filha? É. De vez em quando ele deve olhar assim para ele, nossa senhora, é com isso que eu casei? Mas também é na intimidade que a esposa vê a fragilidade do seu marido. A gente não aguenta muita dor, não, né? Mas é nessa intimidade que mostraremos ou não se somos ou não discípulos de nosso Senhor. No momento que está bom, no momento que está ruim. Entretanto, o que eu quero realmente ressaltar aqui é um fato singular. Nós pensamos sempre em levar e apresentar nosso Senhor Jesus Cristo aos outros e nos esquecemos de um ponto fundamental. Ele deu a cada um de nós uma missão e essa missão, em primeiro lugar, ela é cumprida dentro de nós e entre os nossos. Tem muita gente com a disposição para ser missionário, para ir à África, a tantos lugares, e se esquece que anunciar Jesus Cristo acontece quando nós temos aquela criança que está birrenta dentro de casa e precisamos ter a paciência de inclusive dizer assim: calma, minha alma,
para aqueles que são casados com a sogra. Para aqueles que são solteiros, para o pai da namorada. Ou simplesmente para quem nós mais odiamos. E percebam, as pessoas que nós não gostamos, elas não ficam muito longe de nós. Elas fazem parte do nosso convívio, pelo menos uma vez por mês nos encontramos com elas. Entretanto, não seriam esses as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não seriam a esses que nós deveríamos, em primeiro lugar, mostrar a capacidade de nosso Deus de retirar os espíritos maus, curar as doenças e a enfermidade? Não que nós devamos ser bajuladores, mas que nós devamos, sim, ser o sinal do reino dos céus que está próximo e mostrar, na verdade, que aquele que tanta gente fala, que tantos proclamam o seu nome em tantos lugares, se esquecem que o maior anúncio que poderemos fazer dele é cumprindo a sua palavra e o seu mandato. Ele deu aos seus discípulos o poder de expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Qual espírito mau poderia resistir à bondade? Qual doença pode ser curada sem a proximidade? E qual a enfermidade que, em primeiro lugar, não precisa ser tratada, senão pela fraternidade ou pela solidariedade? Como poderemos ir aos confins do mundo se deixamos para trás lastro de desolação, lastro de indiferença, lastro de irresponsabilidade? Conversão, mais do que simplesmente falar de Deus, colocar qualquer objeto no peito ou ainda começarmos a praticar determinados ritos, conversão é realizar aquilo que o Salmo número 104, 105, no refrão do versículo 4b diz, e que eu peço que novamente os meninos cantem: buscar constantemente a face do nosso Senhor. Conversão, em primeiro lugar, é isso. Porque buscando a Ele, aprender o que devemos fazer e tomar consciência do que devemos abandonar. Cantemos novamente, para nós e para os outros, aquilo que o Salmo, no verso 4, Salmo 104, 105, verso 4, nos ensina. Buscai constantemente a face do Senhor. Buscai constantemente